Fabiana Nogueira, eu tenho 37 anos, sou casada e mãe de 3 filhos. Trabalho na área da beleza desde 2005 e eu comecei como manicure. Aí a gente vai migrando, né? Vai querendo aprender outros serviços dentro do salão, porque aí você entende que você aumenta o seu leque. E aí comecei a trabalhar com cabelo, comecei a trabalhar com maquiagens, e isso já tem quase 15 anos que eu tô nessa área. E para mim, trabalhar com beleza era algo muito realizador. Eu falo que eu nasci para trabalhar nessa área, para mim, porque eu sempre gostei, mas eu nunca quis abrir mão. Já começa lá atrás sobre vencer o medo, viu? Porque eu nunca quis abrir mão da carteira registrada, do ser funcionária, para trabalhar no salão, porque era algo assim que me deixava bem desconfortável. Isso eu já tinha lá meus 15 anos, 16 aninhos, e eu já mexia com o cabelo das primas. Eu sempre fui aquela que mexia com o cabelo das primas. Sabe a prima que arruma todo mundo para ir para festa? Era eu. Sempre gostei. Mas eu gostava muito de ser empregada, de ter meu salário, de trabalhar. E aí segue a vida. Um dia, pela necessidade, comecei a trabalhar como manicure, mas eu nunca tinha feito curso, não. Fui trabalhar com unhas para poder sustentar mesmo a minha filha, porque eu já tinha uma filhinha. E então, daí veio eu começar a trabalhar com esse mundo que eu gostava, mas eu não abria mão do tal do registro, né? Mas aí a vida me mostrou que não era bem assim, que pela necessidade, já que você não vai pelo amor, meu amor, você vai pela dor. E foi isso, eu fui realmente por pura necessidade. Trabalhando já há alguns anos, eu comecei você acaba se desenvolvendo mais ali por se identificar, por amar mais. Não que você não goste de um procedimento, mas você se identifica mais por outro. E isso aconteceu comigo. Eu me encantei, com o passar do tempo, eu me encantei por sobrancelhas. E fui trabalhar mais com as sobrancelhas, com a micropigmentação, com maquiagem. E também já fazia unha, e já fazia cabelo. E aí o cabelo... A unha eu parei pela saúde, comecei a ter problemas de saúde. E eu queria muito parar de fazer cabelo também. E esse desejo começou a aumentar no meu coração, a vontade de parar de fazer cabelo. Mas eu já tinha um bom tempo que eu fazia, sabe? E já tinha uma cartela de clientes fixas, já tinha aquele salário mensal, sabe, aquela acomodação que você sabe que tem todo mês certinho. Então, quando me bateu essa vontade de que era o momento de encerrar com o cabelo, veio junto um medo. Um grande medo. Porque eu já tinha investido no curso de micropigmentação, não é um curso barato, eu já estava na área de micropigmentação, já tinha feito mais de um curso, já estava trabalhando. E aí o desejo de parar com o cabelo, pela necessidade, começando a sentir dores nos braços. O cabelo, a gente acaba necessitando muito de ter auxiliar. E o medo. Aquele sentimento de agora. Se eu parar com o cabelo, o que eu vou fazer? Da onde que vai vir essa renda que o cabelo me dá, né? E aí entrou um processo na minha vida onde entra a Marina, porque nós fizemos sessão de coach ano passado. Iniciamos o nosso processo em abril do ano passado, então temos um pouco mais aí de um ano. Não chegamos a 1 ano e meio, mas temos um ano aí que nós fizemos. E quando nós estávamos nesse processo, eu abri a ela esse desejo que eu tinha
de filtrar alguns serviços, transformar o meu espaço, que antes era um salão de cabeleireiro, um salão de beleza, eu gostaria de transformar num espaço mais aconchegante, menos barulhento, onde eu pudesse me envolver melhor com a micropigmentação, com o alongamento de cílios, serviços mais maquiagem, serviços mais suaves, onde eu pudesse transmitir aqui no meu espaço, que as meninas pudessem ter uma experiência mais relaxante. Porém, o meu rendimento principal ainda era fazer cabelos. E então eu aprendi e eu entendi que antes de qualquer coisa vinha a minha decisão. Eu precisava decidir. Eu precisava ter uma meta clara, com data, hora, basicamente isso. Mas eu precisava ter uma meta, porque eu já estava há um tempo adiando. Sabe quando você fica falando para você, eu quero fazer tal coisa, mas eu estou esperando. Assim que tal coisa der certo, eu faço tal coisa. Mas eu vou ver, assim que ajeitar as coisas, eu faço. Pois é, eu estava assim, Josi. Eu estava desse jeitinho, sabe? Então, eu quero, mas olha, assim que eu começar a ganhar mais com sobrancelhas, assim que tudo der certo, eu paro. E então eu descobri que o assim não ia funcionar. Nas sessões que a gente fez, que, gente, realmente abriu minha, sabe? Eu enxerguei coisas que estavam ali, que você fala, cara, como que, né? Mas é importante, para mim foi muito importante ter essa nova visão. Então, o primeiro passo foi a minha decisão. Eu decidi e eu datei que até dezembro do ano passado, agora, de 2019, eu atenderia com o cabelo. E isso, a minha decisão foi em abril, maio ali, por ali. Eu sei que eu tive um tempo hábil de 6 meses entre a minha decisão e o final da data que eu tinha dado, que eu pararia de fazer cabelos. Mas aí, quando você vai abrir essa notícia, principalmente para o esposo, que aí você vai compartilhar aquilo dentro de casa, soa meio louco, né? Você é doida? Mas como assim? As pessoas te perguntam, por que você vai parar com o cabelo? Mas não é seu carro-chefe, não é de onde você tira seu salário? E aí você olha para o financeiro, você fala, sim, é verdade, é meu carro-chefe, é da onde eu tiro meu salário. Eu me lembro perfeitamente que no mesmo mês eu fiz um levantamento, fiz alguns levantamentos por serviços, quanto eu ganhava em cada serviço. E exatamente no mês que eu decidi que em 6 meses eu ia parar de fazer cabelo e ia viver de sobrancelhas, eu tinha feito R$300 de sobrancelha. Cara, você olha assim, você fala, louca, iludida, né? Porque como que ela quer viver de sobrancelhas se ela nem ganha com sobrancelhas? Mas, gente, é aí que tá o negócio. Sabe por quê? Porque eu não ganhava com sobrancelhas, porque eu não tinha foco nas minhas sobrancelhas. Eu simplesmente ia levando a agenda. O cliente vem, pode vir. Quer vir fazer o quê? Pode vir. Então, eu não fazia eu não tinha um planejamento, eu não sabia o que eu queria. Eu só queria trabalhar, finalizar o dia, pôr o dinheirinho e ir embora para minha casinha, entende? E aí, quando eu decidi, eu falei, bom, então a gente tem que planejar. E foi isso que esse processo me trouxe, a decisão. Já temos a decisão. E aí veio o planejamento. Então, eu descobri, colocando ali tudo em papel, gente, tudo escrito. Me ajudou muito a aprender a escrever o que está aqui dentro. Porque eu tenho uma cabeça muito pensante.
Sabe? Eu acredito que vocês também devam se identificar. Deita e não relaxa, né? Fica pensando. E aí eu aprendi a colocar tudo no papel. Porque você visualiza, quando tá tudo na sua frente, assim, você tem uma visão diferente. Então veio o planejamento. O que eu precisava fazer para que eu conseguisse colocar o meu dinheiro com outro serviço que não fosse cabelo. Quais as formas que eu precisava ganhar dinheiro. Como atrair novos serviços, como atrair novos clientes. Então, o que aconteceu? Eu mudei o foco. Certo? Eu sabia que eu tinha uma meta, eu tinha um problema e eu precisava encontrar uma solução. Tá? Eu tenho muito a questão do que o medo, ele não me paralisa. É como se ele me desse um chute na bunda, assim, e falava, agora vai. Ou vai, ou racha. Eu sou assim. Eu não paraliso, não. Eu vou embora. Vamos lá. E vamos trabalhar e vamos correr atrás. Então, foi decisão, planejamento. E o terceiro passo é ação. Eu precisei agir. Sebo nas canelas. Porque a única forma de você vencer o medo é você agir. Então, não adianta, não ia adiantar de nada eu saber o que eu queria, ou eu desejar achando que eu sabia, eu não saber do que eu precisava e eu ficar sentada esperando que alguém fizesse por mim. As minhas clientes não iam cair no colo, simplesmente olhar para mim e falar, eu acho que eu quero fazer com você. Não, eu precisava agir, eu precisava me reinventar. Sabe? Eu precisava agir de forma diferente, porque eu penso assim, se eu estou colhendo X resultados com X ação, e esses X resultados não servem mais para mim, então eu preciso ter ações Y. Porque eu não vou conseguir resultados diferentes se eu não tiver ações diferentes. Então foi quando eu decidi que eu iria agir de forma diferente, para que eu captasse uma renda diferente com o procedimento que eu queria que acontecesse, né? Então, em dezembro, em agosto, setembro, ali por agosto ali, porque eu tenho muito respeito com as minhas clientes, sabe? Eu tenho muito carinho, muita gratidão. E eu tinha clientes aqui que estavam há anos comigo, anos. E eu precisava comunicar essas clientes, gente. Era como se eu estivesse contando uma coisa errada para minha mãe. Mãe, sabe o que é? É muito estranho. Mas eu precisava, porque eu tinha que agir por mim. No entanto, que foi muito engraçado, porque a Marina, que me ajudou com a sessão de coach, né, Má? A Má era minha cliente de cabelo. E quando eu disse para ela, e eu falei assim, eu decido que eu não vou mais fazer cabelo. Ela olhou pra minha cara e falou assim, ai, que bom! Como coach, eu tô muito feliz por você! Concluí! Eu lembro, Fábio, que eu cheguei final de dezembro, né? Quando você finalizou. Comigo, porque eu sei que eu ia voltar atrás. Eu sei que eu ia falar, tá bom, mas segredo. Então, para
para mim foi muito importante. E aí eu comecei a avisar as minhas clientes em agosto ali, olha, a partir de janeiro do próximo ano eu não vou mais trabalhar com cabelo. E aí fui avisando, fui levando umas cacetadas daqui, umas cacetadas dali, mas eu fui muito abençoada, porque elas continuaram. Eu achei, de verdade, que muitas iam já deixar de vir comigo antes. Teve até cliente que falou assim, nossa, mas você não tem medo de avisar para suas clientes aí em dezembro, que é o mês, elas procurar outra? Eu falei, olha, ter medo faz parte. O que não faz parte é eu não contar a verdade para elas, não respeitá-las para que elas tenham essa escolha. Elas precisam ter essa escolha. Elas sabem que em janeiro eu não vou estar trabalhando. Elas podem fazer comigo até dezembro ou elas podem procurar outra. Mas eu preciso ser honesta com elas, porque isso vai me fazer bem e eu vou trabalhar tranquila. E assim eu fiz. Nina, mas foi tão bom que todo mundo ficou até o último momento. Todo mundo ficou. Teve até uma que falou assim, agenda aí o seu último horário de dezembro. Falei, oi? Ela agenda um corte aí no seu último dia, no seu último horário. Eu vou ser a última cliente de cabelo sua. Cara, tem noção? Isso foi mágico para mim, porque é uma honra poder ter feito parte disso na vida delas. Mas você pensa que na pandemia não teve cliente me mandando mensagens? Comércio, todo mundo fechado. Fá, o lavatório, tá ligado? Viu? Você não pode dar só uma cortadinha, eu varro o chão. E foi muito difícil para mim. Foi muito difícil. Só que foi muito importante. Foi uma etapa muito importante. Porque ali, nesse período, eu tive 6 meses para me organizar, para trabalhar, me planejar e me reinventar como profissional. Sabe? Então, eu precisei, gente, eu precisei criar metas novas, eu precisei buscar procedimentos novos, eu precisei agregar as minhas clientes, eu precisei colocar, me expor de forma diferente. Porque se antes o meu foco era falar de tais procedimentos, eu tinha que trazer outros assuntos para poder mostrar para as minhas clientes que eu também realizava outros procedimentos. Aí em janeiro é aquela paradeira, o desespero ainda não bate, porque janeiro é janeiro, para salão janeiro é janeiro, janeiro não conta. Porque janeiro é um mês já normal, janeiro é um mês parado, então janeiro eu estava assim, aceitando. Fevereiro, a água bateu na bunda, eu voltei de férias. Falei, e aí? Aí nada. Aí, ó, eu não vou me desesperar, as coisas não vão acontecer do dia para a noite. E a gente não pode parar no meio do caminho. Para eu dizer que não deu certo, primeiro eu tenho que terminar. Então eu vou continuar até onde eu devo continuar, que é terminar. Então eu vou fazer tudo o que eu preciso. Eu fui fazer uma reciclagem numa técnica que eu já tinha trabalhado, mas que no momento eu não estava trabalhando. Então eu fui me reciclar na parte de alongamento de cílios, para trazer renovar o meu procedimento, e fui buscar meios de ter receitas no meu espaço, que é parceria de outros profissionais trabalhando comigo, que é eu me deslocar e trabalhar como parceira em outros locais, em outros espaços, e fui me reinventando. Aí veio a pandemia, né? Que assustou todo mundo. Deu aquele, e agora? Aí mandou parar. Aí você obedece. Aí você desobedece. Aí você fica louca. Aí você fala, e agora? Mas não para. Você não pode parar. Eu aprendi
que a gente precisa se planejar. Gente, planejamento. Planejamento. Você precisa se planejar. Se você tem o desejo de mudar algo na sua profissão, ou realmente de mudar de profissão, primeiro de tudo, o que eu sempre falo, além da decisão, você precisa ter o seu propósito claro. Por que você quer? Para quê? Por quem? Quando você tiver o seu propósito claro para você e o seu propósito for maior que as dificuldades, você não vai parar. Você não vai desistir, porque você vai olhar para as suas realizações e você vai dizer assim: valeu a pena. Quando você tem um propósito, é muito importante. Se rolar, hein, filha? Vale a pena. Eu sei o quanto foi a sua luta e a sua. Financeira. E aí que começou a corrida verdadeira, né?
porque até você descobrir até você aprender a fazer planejamento, até você aprender a se organizar e descobrir que você só vivia pela graça, gente, você pensa que você tá arrasando, não tá não, olha, não tá não. Eu sinto informar vocês, nós não tava não. É sério. Quem não faz, começa a se mexer, gente, porque depois que você descobre que planejar, que ter organizado, eu não sou também uma doçura de organização ainda não, mas muito do que eu já melhorei, do que eu já faço, abriu a minha visão para um planejamento diferente. Então, hoje eu consigo, sim, viver de sobrancelhas. Acrescentei novos serviços, que hoje também eu trabalho com camuflagem de estria, que é um procedimento lindo, que está aí devolvendo a autoestima de muitas mulheres. Mas será que se eu tivesse focada no cabelo, eu teria me interessado numa nova técnica? Eu estaria perdendo uma oportunidade. Então, ter feito escolhas me trouxe a opção também de novas escolhas. Mas isso só aconteceu porque eu me permiti, porque eu abri os meus olhos, entende? Porque se você ficar também sentada, sem agir, sem buscar, sem correr atrás, também não vai acontecer. E dizer para você assim, ai, caiu no colo, foi fácil, não foi. Não foi nada fácil. Tem meses que você olha e fala, o que eu fiz? No primeiro, no segundo mês ali, no terceiro mês, o que eu fiz? Mas continua. O que eu sempre brinco, o que eu falo, assim, meu marido fala, mas por que você fala isso? Eu falo, continue a nadar. Continue a nadar. Para não. Continua. Só continua. Se você tem um propósito claro, se você tem uma meta, um planejamento, é só continuar. Então, quem tem interesse, tem dúvidas, tem medo de trocar, como disse a Marina lá na mensagem, é melhor um pássaro na mão do que dois voando, pensa que você pode estar numa revoada, gata. Então, não é um pássaro na mão, é melhor. Se a gente pensar assim, a gente está pensando muito pequeno, perto das possibilidades que a gente tem. Eu sei que a gente está num período muito difícil, com tudo isso que aconteceu, deu aí uma sacudida em muita gente, trouxe também muitas dificuldades, muitos comércios, mas eu tive a minha melhor época, foi agora. O meu rendimento melhorou muito mais, o meu rendimento financeiro melhorou muito mais do que quando eu fazia cabelo. E só está começando, se Deus quiser. Te coloca a pensar de forma extremamente diferente daquilo que você estava tão habituada, tão fazendo, que você não podia virar para um lado e nem por outro, porque você tinha medo de perder aquilo. Essa era eu. Então, gente, eu consegui. Tá sendo fácil? Muito trabalho. E eu luto todos os dias para eu não me burlar, para eu mesma não roubar os meus sonhos. Porque os meus propósitos, cara, eles são muito lindos. Eles são muito importantes para mim. E eu estava falando justamente isso hoje com uma amiga. Eu falei para ela, eu falei, olha, primeiro de tudo, tem os seus propósitos, o porquê você quer aquilo. Por que você quer isso? Isso aí que você quer. Por que você quer? Para quem que você quer e por quem você quer? É a partir disso
que você vai conseguir vencer os seus medos. Então, se você tem medo, chega de ter medo. Agora é hora de decidir, de planejar e de agir. É isso aí. Tem uma outra palestrante, a Juju, que faz o Mastermind comigo. Ela fala assim, gente, medo a gente sempre vai ter, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Medo é natural, né? Vai com medo mesmo, é isso aí, Tati. Porque o medo, ele é natural, né? Ele é algo que o inesperado nos causa, é algo que traz aquele frio na barriga, né? Mas quando você tem algo que a gente fala muito no coach, que é o SMART, né? Que é as nossas metas, elas sendo específicas, você entendendo. Eu lembro que quando a gente fez o seu propósito, né, Fá? Foi lindo, porque é muito além do que simplesmente fazer um serviço de estética, né? Eu lembro da Fá falando assim, a gente foi escrevendo, restaurar a autoestima de mulheres, né? Ver, você contando hoje, né, as senhorinhas, a Fábio tem umas sobrancelhas de senhoras mais de idade que traz assim, nossa, gente, uma modificação, né, de face maravilhosa. Ela fala, Má, sei lá o procedimento, eu nem lembro mais quanto custa, mas sei lá, 300, 400, 500. Fala, gente, isso não é nada perto do tudo que essa mulher se olha no espelho e se vê novamente, né? Com uma expressão facial bela. Então, assim, isso faz a gente olhar, né? A palavra de Deus fala, né? Olhar para as coisas que te dá esperança, para aquilo que te motiva, né? Então, acho que cada vez que dá aquela baqueada, né, Fá, você lembra desses testemunhos de mulheres, a Fá falava, eu lembro das mulheres falando o quanto foi importante na vida delas, o quanto tem sido maravilhoso. Então, é muito além do que um design de sobrancelha, uma sobrancelha definitiva, uma maquiagem, né? É realmente levar isso. Exatamente. E é muito gostoso ver a construção, né? Porque ela já tinha isso. Só que com o coach, ela conseguiu mensurar, né, Fá? Traz para a realidade. Eu falo que aquilo que estava no sonho trouxe para a realidade, né? E daí fica mais... Só foi possível quando eu entendi, quando eu enxerguei, quando eu vi que planejando eu também podia. Eu falo assim, ganhar 10 mil todo mundo quer, agora colocar isso como, do porquê, qual que é a motivação realmente, né, de trazer uma melhoria para minha família, para isso, para aquilo, eu falo que é uma das coisas que a Regina, estou precisando de você, é uma das coisas que mais me alegra trabalhar com o coach, é isso, essa descoberta, né, tá tudo aí dentro, tava tudo aí, né, Fá, tava tudo aí dentro, era só reorganizar. Tá, né? Não, mas já melhorou, né, amiga? Já deu uma melhoradinha na organização. Ó, melhorei. Eu sei que ainda tem muita coisa. Gente, ó, já tem 1 ano e pouquinho que eu fiz esse processo. E até hoje eu reaprendo com as sessões. Até hoje eu paro, penso, tento pôr em prática aquilo que a gente conversou, aquilo que a gente aprendeu, porque a pessoa teve que aprender. Rotina não é comigo, planejamento não é comigo. Não, nunca fiz, não sabia nem que... Eu vou fazendo e vai acontecendo. Se não der certo, a gente faz de novo. Sem dúvida, não! A gente faz de novo, a gente não tem preguiça. Para que fazer serviço 2 vezes? A gente pode fazer uma vez só, senhora. Faz com direito. Ela só gasta um tempinho planejando, que às vezes as pessoas falam muito. Eu brincava, tem uma outra coach que falava para mim assim, ai, dói pensar, cansa. Eu falo, mas é melhor pensar, planejar, do que executar 2, 3 vezes, não é? O esforço é muito menor. Muito menor, gente. Vocês não faz ideia. Vocês querem microfone, fazer perguntas para a Fábio. Eu tô vendo que várias colocaram ali mensagenzinhas. Colocaram algumas que precisam dessa coragem, dessa...
O medo é importante, ó, a Tati colocou para a gente, o medo é importante para a gente dar asas necessárias e não passar dos limites, mas também conhecer que somos capazes. É isso aí, né? É importante, o medo, na verdade, ele é só um alerta, né? Ele não pode paralisar. A gente fala assim que o medo ele não pode paralisar. Se ele paralisou, daí você precisa buscar ajuda, né? Seja um psicólogo, seja, dependendo da tua área, né, que te paralisa, que te faz paralisar, um processo de coach, um psicólogo, alguém para te ajudar, né? Tem coaches que falam que medo não existe, né? É só uma imaginação, mas ele é um sentimento que paralisa, se você não sabe lidar com ele. Meninas, fiquem à vontade para a gente abrir os microfones, para a gente estar conversando um pouquinho. Ó, a Josi estava falando aqui, ó, trabalhando nas minhas planilhas enquanto sonho com a minha transição. Decisão já tem, agora é planejar e agir. É isso aí, Josi. Feliz. Quem mais colocou? Ai, que sonho! Eu quero falar. Fala, Rê. Parabéns pela decisão, parabéns pela palestra. Olha, acho que você alertou muitas mulheres por aí. Eu mesmo, eu falei assim, acho que eu estou com medo mesmo de arriscar. Passam muitas ideias na minha cabeça e eu não ponho muita coisa em prática, não. Fico só no mundo das ideias. Tem que perder esse medo que você perdeu aí, e a Marina que vai ter que me ajudar. Bora lá! Fez muita diferença para mim, Regina. Fez muita diferença ter ajuda. Porque a gente, às vezes, pensa que dá conta e com ajuda fica melhor, fica mais fácil, fica visível, né? Para mim fez realmente, a Má sabe o quanto para mim fez diferença. Legal. É importante. Você pode ter ajuda, tenha. Economize aí uns passos. Pode deixar, vou seguir seus conselhos aí. Mais alguém quer falar? Ninguém mais quer falar? Eu estou vendo que quem mais fala? A Josi está em transição também. Fala um pouquinho, Josi. Qual que é a sua... Ah, a Josi estava trabalhando. Agora acho que ela não pode falar. Ela está só escrevendo. A Vanessa estava assim na palestra, Vanessa, só chacoalhando a cabeça. Ai, sim, porque... Sim, porque, como ela estava falando ali, né? Às vezes a gente tem um sonho. E a gente sonha, eu trabalho numa empresa. E estou lá dentro e eu estou percebendo agora que lá não é mais o meu lugar. Eu trabalho 9 anos nessa empresa. E aconteceram algumas coisas assim que eu me senti muito frustrada, me senti muito triste, porque eu dediquei bastante tempo, né? E hoje, assim, eu vejo que realmente que não é mais para mim. Sabe quando tu não cabe mais no lugar? Eu tô vendo isso que lá não é mais para mim, que eu preciso sair fora da caixa, sabe? Eu preciso ir expandir, eu preciso crescer e eu tô vendo que é capaz ainda de eu ficar lá, vamos dizer, por medo de sair, né? Ficar lá, vamos dizer, mais uns 3 anos, não sei, e daqui a pouco me sentar em algum lugar e ver o tempo que eu perdi, sabe? Sendo que eu poderia ter feito outra coisa que me traria um bem maior emocionalmente. Eu falo sempre, quando eu trabalho com as meninas, né? Eu chamo minhas clientes de meninas, que a gente não pode querer dar na louca, porque daí, às vezes, o que acontece é que a gente fica com o negócio aqui, né? Aqui, né? Não é nem mais aqui, é aqui. Daí você chuta o balde, né? E daí você fica naquela loucura, né? A Fábio não, a Fábio fez todo um planejamento, fez todo... Você vê, olha, de 1 ano, né? É uma mudança, em 1 ano ela já vive, sobrevive e vive, né? Ganhando bem, tá fazendo um monte de coisas diferentes, né, Fá? Eu tava até pensando, você falando agora aí da pandemia, talvez se você tivesse com cabelo, make em pandemia, você ia estar sem grana, né? Porque então, ninguém tá se arrumando, malemar tá cortando o cabelo, né?
É verdade. Até fiz esse comentário hoje. Eu falei assim que agora eu tenho um próximo plano, que já está em planejamento, que é parar de trabalhar aos sábados. E aí um dia me perguntaram assim: ah, você já está querendo demais. Já parou com o cabelo, agora vai parar de fazer maquiagem, porque sábado e maquiagem tem a ver uma com a outra. Então, pronto. Aí eu falei assim, hoje eu falei isso, eu falei, Deus já me mostrou que eu não preciso das maquiagens para viver. Teve a pandemia, eu não fiz uma única maquiagem, fiz uma, gente, uma maquiagem esse ano inteiro. Você já pensou se eu tivesse trabalhando de maquiagem? O que tinha virado? Eu falei, bom, eu já vi que da maquiagem eu não dependo. Tá aí, um bom planejamento para a gente começar. É ver as coisas que às vezes a gente acha como ruim, como olhar o que eu posso aprender com isso, qual a oportunidade que eu tenho diante dessa situação, né? E planejar, né? Não fazer também na louca, mas planejar, correr atrás, né? Mas para isso é muito importante você colocar no papel, você colocar prazo. A gente fala que sonho, ele só vira realidade quando a gente põe no papel. Quando, data, como, né? Quando, por quê, como. Porque daí realmente você começa a transformar. A gente já fala muito aqui nos nossos eventos do painel do sonho, dos painéis do sonho, que é muito legal porque você materializa aquilo que você quer, os seus sonhos, é bem importante. Eu gosto muito do coach Márcio Michele, eu sigo muito ele fala para você fazer até com figuras, com imagem, recortar ali, imprimir na internet. A Jennifer tem uma história muito linda, a nossa CEO, a Lilian também tem painel, mas a Jennifer já contou que ela fez um painel lindo, assim, há um tempo atrás, e praticamente quase tudo que está no painel foi realizado, porque a tua mente, daí a gente vai um pouquinho para a neurociência, né, e para o PNL, que a nossa Lilian é especialista no Human Time em PNL, a tua mente se conecta com aquilo que você deseja, né, o foco, e começa a trabalhar, e você capta as oportunidades que aparecem ao nosso redor, né, parece que sabe aquele caderninho onde está o Wally, que o Wally destaca, quando você acha ele, parece que ele fica enorme no meio daquela bagunça, né? Então, quando você tem planejamento, agora, quando você não sabe o que você quer, para onde você vai, qualquer lugar tá bom, né? Exato. Eu virei a louca do escreve. Eu falo para todo mundo, até para meus filhos, viu, gente? Às vezes meus filhos falam, ai, mãe, eu não sei. Às vezes eu dou uma opção de alguma coisa, ai, eu não sei. Eu falei, escreve. Escreve quais as vantagens disso, escreve quais as desvantagens disso, escreve por que você quer isso e por que... Eles olham pra minha cara, tem que escrever? Tem que escrever, vai escrever. Isso é metodologia. Fábio, você tá virando coach, Fábio. Vai escrever, antes de escrever. Aí meu filho, foi muito engraçado, porque o meu filho queria de presente de Natal. Ele tá já uns 2, 3 meses. Ele já tá escolhendo presente de Natal. E ele falou assim: ah, eu não sei se eu quero o celular ou se eu quero o videogame. Eu falei, então você vai pegar um papel e você vai escrever as vantagens do celular, as desvantagens do celular, as vantagens do videogame, as desvantagens do videogame e quais as diferenças. Expliquei tudo para ele. Aí veio ele com os 2 papéis e falou assim: eu quero celular. Ó, já decidi, tá? Foi por quê? Ah, muito mais vantagem. Então, é importante a gente ter essa visão, né? Quando você escreve... Isso no coach, ter clareza. Ter clareza. Quando você tem clareza, você fala, nossa, isso aqui é muito melhor. O celular eu levo para tudo quanto é lugar, o videogame não fica só em casa, de começo deve ter colocado um monte de coisa, né? Então, a clareza começa é o primeiro processo do coach, é o trabalho da clareza, né? Então, quando você tem a clareza de onde você quer ir, do que você quer, aí começa o caminhar. Mas, olha... Ai, o papo tá bom, gente. Se deixar, a gente vai ficar falando aqui, né? Para um monte de tempo. Um pouco. Eu sei que a Fábio tem uma surpresa para a gente sortear.
Márcia, fechou o microfone.